A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que você está agora ao vivo pelo Facebook, a nossa página Igreja Batista Eulã, e também você está através do YouTube na gravação. Com certeza, a Deus toda a honra, toda a glória. Nós temos o nosso site www.igrejabatistaeulã.com.br. Nós vamos estar orando, mas antes eu quero que você compartilhe, curta, que você venha comentar, e com certeza hoje é a corrente das 7 semanas com Deus. Está conosco já o pastor Mauro, a sua esposa Lena, com certeza vai trazer a palavra ao nosso coração. E ao mesmo tempo, hoje é aniversário da nossa irmã Aguimaura, que está completando mais um ano de vida, e o casal Beta e Neuraci, que completaram terça-feira 29 anos, reduzindo 19, 29 anos de convivência e 19 anos de oficialização do casamento. Parabéns vocês, Aguimaura, e ao casal, em nome de Jesus. E todos que estão completando também ao aniversário, alguma coisa boa hoje, parabéns para vocês. Nós vamos orar neste momento. Como sempre, nós estamos orando pelo Brasil, a abertura dos nossos cultos. Então eu quero que você feche seus olhos, vamos orar pela nossa nação. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nos colocamos agora, Senhor, para pedir primeiramente a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, e pedimos perdão pelos nossos pecados e os pecados, Senhor, do povo brasileiro. Deus, nós sabemos que o inimigo tem tentado contra a nossa nação. Ó Deus, a nossa nação que tem tudo para ser o primeiro mundo, para ser próspera, para ser, ó Deus, riquíssima. Mas, Senhor, até hoje nós não conseguimos, porque tanta corrupção, tanta coisa errada. Então nós pedimos ao Senhor, Deus, salva a nossa nação. Salva o Brasil do homem iníquo e enganador. Salva, Senhor, o nosso país, Senhor, de tudo aquilo que não é teu. E nós pedimos, abençoa aqueles que estão em frente aos quartéis, pacificamente, que estão lá, Senhor, buscando, ó Deus, não aceitando que um descondenado venha assumir, ó Deus, a presidência da República. Estão ali, Senhor, também, Senhor, buscando justiça, porque nós vimos tanta injustiça, Senhor, nessas eleições, e ao mesmo tempo, Senhor, clamando por liberdade, para não ser tirada a nossa liberdade, até mesmo a liberdade de culto, de fé. Então nós pedimos ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia e socorre a nossa nação, mande anjos guerreiros e venha colocar por terra toda a ação do inimigo. Eu sei que o Senhor pode, o Senhor tem exército de anjos, o Senhor é o poderoso, o Senhor é aquele que tudo conhece, tudo sabe. Então eu peço, Senhor, socorre o Brasil, liberta a nossa nação de tudo que não é teu. É o que eu te peço, papai. Abençoa este culto, a palavra, o louvor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Letícia, pode vir ajudar a pastora aqui no louvor? É isso aí. Aí você ajuda a cantar, combinado? Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, aqueles que puderem, fiquem de pé com alegria no coração.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Eu quero que você, neste momento, você que está em casa, você que está aqui, eu quero que você coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado. Eu quero que você saia do seu lugar, se for o caso, se una aí, em nome de Jesus, para você orar, para você interceder. Isto é momento de oração, é momento de clamor. Eu quero que você comece a orar para a pessoa que está do seu lado, que você comece a orar por aquele que muitas vezes ficou em casa, como o nosso irmão Milton, que está com pneumonia, não pôde vir aqui hoje, e vai passar amanhã pelo médico, problema no coração, para ver realmente o que é, que o Senhor venha curá-lo agora. Comece a orar um pelos outros agora, ore pela sua casa, ore pela sua família, aquilo que está trazendo angústia para o seu coração. Comece a dizer: Senhor, renova-me. Deus, eu não quero sair deste culto da mesma forma, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu agir. Mas fale com fé, não duvide no seu coração, fale com Deus agora, lembrando que o Senhor, Ele está aqui. Jesus prometeu: aonde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele ali se faria presente. Então creia que o Senhor está aí aonde você está agora. Receba a alegria do Espírito Santo, receba a presença do Senhor, receba o toque do poder de Deus, receba em nome de Jesus libertação neste momento. Peça com fé agora, é para a sua casa, é para o seu lar, é para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para quem você está clamando agora. É uma viagem que você está marcando para fazer, é uma situação muitas vezes que você tem que resolver, é uma causa na justiça. Peça com fé. Aquele que pede, crê de todo o coração, recebe. É por cura de enfermidade. Comece a clamar: Senhor, eu preciso da unção de cura, eu preciso da unção sobre a minha vida, eu preciso, Senhor, do teu toque, da tua unção. Queima, Senhor, com fogo agora. Orianda xerialamaya xere cantarabachuri alamas. Espírito Santo, assopra neste lugar, assopra em cada vida, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo alegria, trazendo, Senhor, oh Deus, salvação agora, para aquele que está perdido, para aquele que está desorientado. Venha, Senhor, venha, e alegra este coração, tira a tristeza, tira a angústia. Essa pessoa que entrou aqui hoje, Senhor, ou está assistindo o culto, ó Deus, sem esperança, muitas vezes cabisbaixa, ó Deus, que a fé venha neste coração e que ela possa ver que ela pode passar sobre o mar da dificuldade, porque o Senhor está com ela, que ela vai vencer, que ela vai conseguir, e o Senhor estará à frente. Ela não vai, Senhor, ficar prostrada, porque o Senhor está segurando na mão dela. Então, Senhor, renova, seja noite, Senhor, de milagre. Começa a queimar essa enfermidade agora. Visita o nosso irmão Milton, ó Deus, com cura agora. Queima aquela enfermidade no Milton, saia em nome do Senhor Jesus, que ele fique curado. Ao passar amanhã no médico, não tenha mais nada, em nome de Jesus. O nosso vizinho aqui, o pequeno Rafael, que fez cirurgia do coração hoje, lá em São José do Rio Preto, o Senhor esteja com ele, com a Sâmara, com o Fernando, em nome de Jesus. Pequeno Joaquim, ó Deus, abençoa o aniversário da irmã Guimaura, abençoa a sua família, o Bruno, toda a sua casa, o casal Beto e Neuraci, completando o ano também de comunhão, de estar juntos. Senhor, abençoa esta união, abençoa a todos, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, diga para ele que bom que você está aqui, e para você que está nos assistindo, um abraço no seu coração, que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Flávio, vê lá, Flávio, tem uma pessoa na porta, vê se ele quer entrar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, flua a tua graça, flua a tua presença, Senhor, em cada coração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Nós vamos passar os avisos agora. Isso, glória a Deus. Nós vamos passar os avisos agora, lembrando que nós temos este culto que é a corrente das 7 semanas com Deus. Também lembrando que nós no domingo teremos aí o culto de manhã
Este culto de manhã, possivelmente nós vamos mudar ele, principalmente no tempo do verão, vai ser, em vez de ser 8h30, vai ser das 8 às 9. O pessoal acho que está querendo mais esse horário, que depois fica mais livre. Então nós vamos fazer o culto de manhã das 8 às 9, meia hora antes nós temos oração, e à noite fica no mesmo horário, às 19h30 e às 19 horas nós temos aí também oração. Também lembrando que no domingo, se Deus permitir, nós teremos ensaio do coral, logo depois do culto, e também no sábado teremos o ensaio do coral às 18 horas, porque semana que vem vai ser a apresentação do coral no dia 23, véspera do Natal, às 19h30 e dia 31 às 22 horas. Amém? Nós vamos fazer a retrospectiva desse ano, para aqueles que vão estar aqui também, aqueles que vão estar assistindo, e como na véspera do ano o culto acaba sendo 2 horas, né? Porque nós teremos aí 1 hora de culto e meia hora retrospectiva, de contar bênção também, e meia hora de oração. Então vai ser bênção em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, lembrando que amanhã vai ser o último dia da oração desse ano, porque a gente só vai voltar agora depois da segunda quinzena de janeiro. Aí aqueles que estão acompanhando a oração do meio-dia vai poder acompanhar as meia horas, 20 minutos antes de oração de cada culto, em nome de Jesus. Vamos recolher a sua oferta, o seu dízimo, e ainda precisamos chegar no final do mês para chegarmos no azul da sua ajuda. Então não esqueça de ser generoso, de ofertar, dizimar, porque nós temos muitas contas no mês de dezembro. Então a nossa irmã Solange Clementino vai estar vindo aqui, e aí você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, vai estar podendo fazer. Pode passar, viu, amada? E aqueles que estão em casa poderão fazer através do QR Code, é só aproximar-se aí do QR Code, você poderá ofertar. Também lembrando que nós temos a conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulam. Você pode fazer uma transferência, um TED, um Pix. O código é o 341, agência 0144, a conta 17760-7 e o CNPJ, que é o Pix da igreja, 1646-275/1000 ao contrário, -40, 1646-275/1000 ao contrário, -40. Pastor Mauro, por favor. Para quem não conhece o Pastor Mauro, quando nós começamos a construir esse salão, nós não tínhamos dinheiro. Pode vir se ajeitando aqui, viu, pastor? Nós não tínhamos recurso. E então eu entrei na presença de Deus, mais ou menos onde está o Bruno e a Guimaura, e falei: Deus, nós não temos recurso. Estava só na parte do alicerce, que meu sogro veio do Paraná, a gente conseguiu fazer, e só o pedreiro que tinha cotado tinha falado até a altura da laje 30 mil, e nós tínhamos R$147 em caixa. Eu falei: Deus, nós estamos no salão, se vier uma vistoria, o banheiro não é próprio, a gente pode ser multado, está tudo fora. Precisamos do Senhor. E o Senhor é um Deus de milagre. Aí no outro dia, infelizmente, a mãe do nosso pastor Mauro faleceu. Uma pessoa que a gente ganhou para Jesus, tanto ela como o pai. E eu fui lá no velório, mas cheguei lá, não consegui, porque são vários irmãos, né, pastor? E não consegui falar ali com o pai do pastor Mauro. E eu falei: então eu vou no outro dia, que ele já está em casa, fica mais fácil. Aí eu fui na casa do pai dele, e quando eu cheguei lá para dar ali meus sentimentos, eu encontrei o pastor Mauro. E eu falando com ele que a gente foi, e uma pessoa veio, pediu 30 mil para fazer, e nós só tinha R$147, não tinha dinheiro, não tinha como construir. E ele disse o seguinte: pastor, se o senhor vir me buscar, eu vou construir a igreja. Eu falei para ele assim: você não entendeu, nós não temos dinheiro. Ele disse: quem não entendeu foi o Senhor, porque eu estou dizendo que o Senhor me buscar e me der comida, porque eu tinha pego um serviço e não me pagaram, então fiquei no prejuízo e não vou ganhar. Pelo menos lá vou estar fazendo a obra de Deus. E aí eu falei: glória a Deus, né? Resposta de oração. E quando eu perguntei para ele: onde você mora? Ele falou assim: lá no Atlântico. Eu falei: Jesus, a benção podia ser mais perto, né? Lá do outro lado, inclusive, um lugar que é bem conhecido, perigoso e tal, né? Falei: Jesus, tem misericórdia, vamos comigo. 6 horas da manhã a gente acordava, e era meia hora para chegar no Atlântico, pegava ele de moto, vinha pela pista, chegava aqui 7 horas, e eu ficava de serventão de segunda a sexta trabalhando. E realmente, no primeiro mês, Deus foi dando graça, Deus começou a enviar recursos,
e de uma forma a gente conseguiu passar todo mês cesta básica para ele, coisa que nem tinha pensado em ter, e depois a gente conseguiu pagar, não era o que merecia, mas conseguimos pagar um salário assim que daria para ajudá-lo, coisa que não tínhamos condições, e em 6 meses a gente estava aqui na igreja. Amém? Então, realmente, Deus nos deu graça. Em 6 meses nós estávamos inaugurando o templo e a gente tem essa gratidão pelo pastor Mauro por ter vindo nos ajudar. Aí depois Deus foi levantando outras pessoas também, juntamente, que veio, ajudaram. Então, mas a parte pior mesmo que quem enfrentou foi eu e ele. Né, pastor? Fica à vontade, viu, querido? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos capazes do Senhor, amém? Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, né? Sou grato pela vida do pastor Claudemir, pastora Bia. De fato, irmãos, se tem uma coisa que nós nunca vamos perder é quando fazemos alguma coisa para Deus. Você nunca perde. O homem, ele pode te enganar, ele pode te passar para trás, mas Deus jamais. Então Deus, ele, como o pastor disse, não foi de uma maneira fácil, foi no meio de algo que não era bom, mas Deus tem os seus meios. E eu falo que algo que Deus fez na minha vida, eu sempre, até falo com a minha esposa, eu acredito que Deus me levantou para construir igreja. Porque por onde praticamente eu passei, eu deixei a minha história. Nobreville, fiz a Assembleia de Deus Moriá, São Rafael e Monte Oreb, isso. Muitas igrejas nós passamos e levantamos do chão. A própria lá quando eu estava aqui fazendo, mas depois saía daqui, ia trabalhar na igreja do pastor Milton, lá no Atlântico. Mas Deus, ele é bom, irmãos. Nós só temos que nos dedicar diante do Senhor. Mas o Senhor, eu sou grato a Ele por isso que Ele fez na minha vida. E se tem uma coisa que Deus nunca tem deixado é faltar nada na minha vida. Ele sempre tem entrado e colocado, me abastecido, me dado graça. Então eu sou grato a Deus por tudo isso, amém? Eu vou ser breve, vou ser sucinto, mas o Senhor lhe gerou uma palavra ao meu coração, que está no livro de Provérbios, de Salomão, e é algo interessante, irmãos, porque quando se fala de servir a Deus não é para qualquer um. Primeiro, que Deus só chama corajoso, Deus só chama quem tem coragem. Tanto é que Deus não conta com medroso e nem com covarde. Por quê, irmãos? Porque quando nós chegamos na presença de Deus, isso eu tiro por mim, quando eu aceitei Jesus e o evangelho que me apresentaram de Jesus, foi um evangelho que a minha vida ia mudar. Mas eu achava que essa vida ia mudar porque eu tinha provas, tinha luta, tinha batalhas, e para mim tudo isso ia cessar. Para mim tudo isso ia acabar. Mas mal sabia eu que as lutas elas iriam aumentar. Porque nós somos provenientes disso, irmãos. Quando nós recebemos algo e estamos vivendo de uma forma, quando a pessoa diz que você vai mudar, você acha que aquele problema que você vivia, você não vai viver mais, e às vezes piora. Porque nós não tínhamos conhecimento, e a Bíblia diz que para viver com Jesus você vai sofrer. Você tem que ter coragem, você tem que acreditar. Ainda que tudo se levante contra a tua vida, mas você não pode abrir mão, você não pode desistir. A própria palavra de Deus, ela diz no livro de Hebreus que nós não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que prosseguem para o alvo que nos está proposto. Então a consciência nossa é que para alcançar o céu é luta, é prova. Não tem como, e o céu não é para covarde, o céu não é para medroso. Tanto é que a Bíblia diz que o céu ele é tomado à força.
não é brigando, não é lutando com a nossa força humana, mas é lutando para alcançar o céu de glória contra um adversário que ele é astuto. E às vezes nós achamos que o nosso inimigo, ele é meramente um inimigo, mas ele é astuto, ele não brinca. Assim como nós sabemos que Deus ele é soberano, mas o diabo também ele não brinca, não. Então nós temos que lutar. É tão óbvio que a Bíblia diz que nós somos soldados. E quando o soldado se alista, a primeira coisa é que ele não pode se embaraçar. Quando ele vai para a batalha, ele tem que ter coragem, porque ele sabe que ele vai enfrentar obstáculo. Ele sabe que ele vai enfrentar causas que serão difíceis de ultrapassar, mas ele tem que acreditar que as barreiras estão aí para você vencer elas. Nós não podemos abrir mão. Só que infelizmente quando nós começamos a vivenciar alguma coisa que não é favorável à nossa vida, nós logo pensamos de abrir mão. Ou quando não, questionamos a Deus por isso. O porquê de tudo isso. Fato é que Deus ele jamais vai te deixar sozinho em qualquer batalha, em qualquer circunstância. E quando Salomão ele escreveu em Provérbios capítulo 24 e o verso 10, me remete a alguém que estava vivendo um tempo de luta e um tempo de batalha. Só que na batalha, o que acontece? Eu tenho que ter coragem. Você não vai para uma luta com medo, porque se você for para ela com medo, você já é derrotado. Se você entrar numa luta com medo, a sua derrota ela é iminente. Mas quando eu acredito que eu estou indo para uma batalha, mas que dessa batalha eu vou sair vencedor. E nessa batalha, Deus, ele vai me fazer triunfar. Então Salomão, ele vai escrever num dos seus provérbios que ele fez, na sabedoria que Deus lhe deu, o verso 10 ele diz assim: se te mostrares fraco, em outra tradução aí vai dizer frouxo. Se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Porque quando eu entro na batalha e eu entro com medo, se tem uma coisa que o adversário ele percebe é que você tem medo. Eu tiro pela nossa vida secular. Você quer ver algo que o próprio animal ele percebe? O cachorro. O cachorro, se você estiver passando num lugar, por mais bravo que ele seja, mas se você não mostrar fraqueza ou mostrar medo dele, ele te respeita. Mas se ele perceber que você está com medo dele, ele vem para cima de você. A nossa batalha diante de Deus ela é assim. É tão fato isso, quando Deus vai chamar os seus servos para a luta, o que ele primeiro pede? Ser forte e corajoso. Ele vai falar de força e coragem, porque ele está dizendo para o seu povo: não demonstre medo, mas demonstre coragem, porque o medo vai nos apequenar, vai nos trazer derrota. Quando nós ficamos com medo de enfrentar qualquer problema, o que acontece? Até ficamos doentes. É fato de você pegar o que 3 anos que se passaram aí, de tudo que aconteceu, quantas pessoas com medo do tal vírus, as pessoas começaram a entrar em depressão, as pessoas ficaram com medo por não conhecer o inimigo, mas por terem medo de enfrentar a situação. Então elas recuam e elas ficam com medo daquilo que vem para suas vidas. Salomão ele vai escrever isso: se eu me colocar diante de uma situação com medo, eu jamais vou ter êxito. E eu vou dar exemplo para você aqui. É tão notório isso que a Bíblia vai falar de um rei por nome de Josafá. E em 2 Crônicas capítulo 20,
Ele está reinando e ele sabe que ele tem que cuidar de um grande povo e a notícia que vem para ele não é boa. Se tem uma coisa que chega rápido na nossa vida, é notícia ruim. Alguém é ligeiro para trazer algo ruim para a tua vida, principalmente se for para te causar temor, medo, pânico. E o mensageiro, ele vem depressa, ele vem correndo e ele chega diante de Josafá, dizendo: olha, Josafá, vem descendo contra nós aí, os filhos de Amon, os neovitas, eles vêm com tudo. A primeiro impacto, quando Josafá recebe isso, os neomitas, eles vêm descendo, eles vão destruir, eles vão acabar, porque eles sabem guerrear, eles são homens de batalha, e eles vêm descendo com tudo. Quando ele recebe a notícia, o medo bate no coração dele. Isso é fato, isso vai acontecer. Quando você recebe uma notícia impactante, é lógico que na hora você vai se espantar, você pode até ter medo, mas quando Deus percebe isso, e a Bíblia vai dizer isso, o que Deus faz? Deus vai tomar o filho de Jezreel, o profeta, dentro daquela congregação e vai se dirigir a Josafá, dizendo: ei, Josafá, fica tranquilo, não precisa temer, não precisa ter medo, porque essa luta aí, ela já não é mais sua, mas ela é minha, mas você se coloque na posição, fique tranquilo, não tenha medo, porque a batalha, você não vai lutar com as suas mãos, sou eu que vou lutar por você. Entenda isso. Deus, por maior circunstância que nós passamos, a luta que enfrentamos, não somos nós que lutamos, mas Deus vai lutar por nós. Até parece que a guerra é minha, mas ela não é. A guerra não é nossa. A luta não é nossa. É por isso que o salmista, quando ele escreve, quando ele diz: se entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele está dizendo: ei, você entregou, você confiou, o teu caminho é dele. Quem descer contra você, desce contra eles. Quem vier contra a tua vida, não é mais contra você, é contra Deus. E se tem uma coisa que Deus não perde, é batalha, irmãos. Deus não perde guerra. Ele sabe lutar, ele tem estratégia. Ele sabe vencer o inimigo. Ele dá estratégia para você triunfar, para você conquistar. Só que tem um problema. O que Josafá tinha com Deus? Que nós temos que ter. A primeira coisa que ele faz quando ele vai para o reinado, ele faz uma aliança com Deus. Ele vai se colocar dentro da casa de Deus e fazer uma aliança com Deus, dizendo assim: Senhor, quando a angústia, quando a perseguição, quando tudo vier contra nós, quando descer contra a nossa vida, o que nós vamos fazer? Nós nos vamos colocar diante da tua casa, Senhor, vamos nos colocar na tua presença, e o Senhor há de lutar por nós, o Senhor há de fazer alguma coisa em prol da nossa vida. Ele vai relembrar na situação da aliança que ele fez com Deus, e ele vai para dentro da presença de Deus, dizendo: Deus, eles estão descendo, ainda que nós não sabemos lutar, mas o Senhor é perito em guerra, o Senhor sabe lutar. No versículo 6 do capítulo 20, ele vai mencionar isso, dizendo: Senhor, tu és dominador no céu e na terra, Senhor, na tua mão há força e poder, e ninguém te pode resistir. Ele está dizendo: Deus, o único grande aqui é o Senhor, o único que sabe batalhar é o Senhor. Então, por mais que essa nação seja numerosa, que este inimigo seja poderoso, mas maior é o Senhor que luta ao nosso favor. Mas o que Deus vai se revelar a ele? Não tenha medo. A primeira palavra que Deus vai dizer para ele é: não temas. Não temas. E quando nós enfrentamos problema, logo a primeira coisa que nos vem, que o Espírito Santo ele assopra nos nossos ouvidos é: não temas. Fica tranquilo. Por maior que seja o obstáculo, eu estou com você. Por maior que seja o problema, eu estou contigo. É que nós não sabemos entender as coisas de Deus. Deus nunca vai te mandar para um lugar sem antes ele for o primeiro. Deus nunca vai mandar você enfrentar um obstáculo se ele não estiver na sua frente. Quando Deus permite Sadraque, Mesaque e Abednego ir para a fornalha,
para aqueles homens que fizeram um decreto, intentaram tudo aquilo, para amedrontarem aqueles homens, mas o que fez eles serem vitoriosos foi a sua coragem. E se quando eles recebem a notícia dizendo, olha, tem que ser assim, porque senão vai acontecer assim, e eles recuassem, o que ia acontecer? Eles iriam morrer. Mas quando eles provam para Deus que eles não têm medo, porque eles sabem que o homem, ele pode até te dar sentença, mas ele é limitado, ele não pode ir além do que aquilo que Deus permite ele fazer. Ninguém pode ir além. Mas quando eles recebem aquela notícia, eles vão dizer para o rei, olha rei, não estou nem aí com o seu decreto, não estou nem preocupado, mas uma coisa nós sabemos, se o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele vai nos livrar da tua mão e da fornalha. Isso não tem problema, a fornalha foi feita para estar pronta para nos jogar lá dentro, não tem problema. Não tem problema nenhum, mas se o Deus que nós servimos, o Deus que está conosco, se Ele permitir, vai acontecer. Se não, não vai. Que às vezes a luta, o inimigo ele quer fazer é você não ter êxito, é ter medo e fracassar, recuar. Porque a luta nos faz retroceder. As pelejas nos faz recuar. Mas por quê? Porque eu estou mostrando para o problema que ele é muito maior do que o Deus que está comigo e na minha vida. O intento da palavra de Deus para a nossa vida é olhar para o obstáculo e dizer para ele que o Deus que está conosco é muito maior do que ele. Que ainda que eu seja limitado, ainda que para mim há limites, mas para ele não há. Para Deus não há limite. Ah, mas isso é impossível. E daí? Você tem um Deus de impossibilidade. É impossível para mim, mas para Ele é possível. Pior se fosse possível para mim. Aí Ele não iria entrar, porque há a possibilidade de eu resolver. Mas quando eu vou declarar, como na batalha de Josafá, quando ele vai se declarar no templo, ele está dizendo, Deus, a nossa força não dá. Para nós lutarmos com a nossa força, nós não vamos vencer o inimigo. Mas Deus disse, então é comigo. Se vocês não podem, eu posso. E a estratégia de Deus foi tão simples. Deus vai pegar o povo dizendo assim, olha, Josafá, diz para esse povo descer a ladeira, vai para o vale, vai para o fundo da ladeira. E tem uma coisa, vocês vão descendo e a Bíblia vai mencionar que enquanto eles desciam a ladeira, lá em cima, no topo do vale, Deus estava batalhando e vencendo os inimigos de Josafá, para que quando ele chegasse lá em cima, eles iam entender que enquanto eles estavam no vale, Deus estava batalhando para eles chegar num lugar de vitória e de conquista na sua vida. Na nossa vida não é diferente. A nossa vida não é diferente. Que é um exemplo clássico de uma grande conquista, de alguém que poderia ter medo pelo que Deus fez com ele. Abraão, Deus dá Isaac, de repente Deus pede Isaac, e eles vão a caminho de Moriá, vão caminhando. Imagina se não dava para ele temer a circunstância que ele ia enfrentar. Mas a convicção dele era tamanha, do Deus que ele servia, que eles vão caminhando. E quando eles chegam justamente no pé do monte, aqueles homens que o acompanham, ele vai dizer, vocês ficam aqui. Ficam aqui. Só que ele vai dar uma resposta para eles, dizendo, olha, eu trouxe Isaac para sacrificar. Só que tem algo que Deus vai fazer por mim. Ele vai dizer para eles assim, olha, eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Quando eu vou para a luta ou para a batalha, eu tenho que dizer e declarar para Deus, Senhor, eu estou entrando nessa batalha, mas eu vou sair dela com a vitória na minha mão.
Eu posso até entrar com cara de derrotado, mas eu vou sair com cara de vencedor, porque a palavra de Deus já decretou que você não é meramente um vencedor simples não, mas você é mais do que vencedor. A tua vitória é muito maior do que as pessoas pensam e imaginam, do que o inimigo, ele arquiteta para te vencer, mas ele sabe que ele é derrotado, mas ele quer colocar medo no teu coração, para você não fazer o nome de Jesus ser glorificado e exaltado, porque quando lhe falta coragem, quando você mostra medo, você está dizendo e mostrando para o adversário que o teu Deus se apequenou. Mas quando eu mostro que eu tenho força, que eu tenho coragem, eu estou dizendo para o inimigo, para o problema, dizendo: não precisa nem vir, porque quem está comigo é muito maior do que você, porque antes de você chegar à vitória, ela já tinha sido decretada na minha vida. Então entenda, nada vai fazer você parar. Não foi isso que Deus disse para Josué, quando ele vai ocupar o lugar de Moisés? Deus pede para ele ter coragem, e de repente ele pensa que está só. Deus dizendo: olha, Josué, fica tranquilo, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E ninguém, Josué, ninguém vai parar na tua frente, ninguém vai te deter, Josué, porque quem vai lutar por você sou eu, quem vai fazer tudo por você sou eu. Então quando Deus já está conosco, quando Jesus está na nossa frente, irmãos, por maior que o inimigo acha que seja, ele se tornará pequeno, porque Deus, ele coloca dentro da nossa vida a força, e a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é o medo. Então quando eu tenho medo, eu não tenho alegria, eu não provoco alegria no coração de Deus. Mas quando eu tenho coragem, eu provoco alegria no coração de Deus. Quando eu mostro que eu sou forte, Deus se alegra no céu, e Deus alegre, ele vai lutar a teu favor, ele vai descer e vai te dar vitória no meio do problema que você está vivendo. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos. As batalhas são feitas para você lutar com coragem. Olha o que acontece com quem tem medo e com quem tem coragem. É só pegar a história de Davi. Davi, um simples menino ruivo no campo, tomando conta de ovelha. E quando Deus chama ele para ser rei, os seus irmãos já guerreiros, todo mundo acreditava nos seus irmãos, no próprio rei Saul. E quando surge o problema do Golias, vai aqueles homens preparados para a guerra, Abinadab, eles vão para a guerra, vai Saul para a guerra. Só que quando eles chegam diante do gigante, eles não encaram o problema, eles se escondem no problema. Porque eles olham para o gigante dizendo: jamais venceremos. O medo toma conta, o pavor toma conta do coração deles, e eles vão dizer: seremos presa fácil, seremos destruídos. Porque eles não acreditavam que Deus estaria com eles naquela luta. E o pequeno Davi, quando é enviado para aquela batalha, ou quando é enviado para levar alimento para os seus irmãos, e quando ele vê aquele gigante insultando o grande Deus de Israel, a primeira coisa que ele vai procurar os seus irmãos. E ele procura os seus irmãos, e o rei vai dizer: olha, eu não sei onde eles estão, e eles estavam todos escondidos. E o inimigo triunfando, porque o inimigo já sabia que eles não seriam capazes de enfrentar eles. E quando Davi vê aquilo, Davi disse assim para o rei, dizendo: rei, eu não vou correr deste problema, eu vou enfrentar esse obstáculo. Sabe por que nós perdemos? Porque na luta nós paramos, nós desistimos. Observa quando você começa a orar por uma causa. A princípio ela parece que vai ficar pior. Parece que ela vai ficar pior. Mas isso é estratégia do inimigo para te fazer ficar com medo. As coisas vão complicando, mas se eu desistir, eu fracassei. Mas se eu continuar, quem vai desistir é o inimigo, porque ele sabe que eu não tenho medo, que eu tenho coragem, que eu sou capaz de vencer e de ir até o fim. Quando Davi chega naquele cenário,
E ele vai dizer para o rei vai olhar para ele como um menino, dizendo assim: não dá. Se os teus irmãos, se nós que sabemos lutar, que estamos preparados para a guerra, não temos coragem de enfrentar ele, você? Quem é você diante deste gigante? Quem é você diante do problema que está acontecendo? Quem é você? Nós recebemos essa palavra para termos medo. Quando você vai vivenciar um problema, alguém vai dizer: olha, tem mais jeito não, rapaz, sai de perto disso aí, porque não vai dar resultado, você não vai ter êxito. Mas se eu recuar, eu perdi. Mas se eu olhar e dizer: não, eu vou conseguir, porque por mais que os homens olham dizendo que não há solução, haveria solução. Quando Saul, seus irmãos olhavam para o grande problema dizendo: não tem jeito, ninguém vence esse Golias, ninguém vai colocar ele para o chão, Davi vai olhar para ele e vai contar a história do urso, do leão, e de repente ele vai dizer: olha, para nós pode ser, até para mim pode ser, que não dá certo se eu for com a minha força, só que tem algo, para mim lutar com ele não vou eu, mas vai o Deus que está comigo, o mesmo Deus que esteve comigo no campo e me entregou aquele leão nas minhas mãos, o urso nas minhas mãos. Não serei eu na batalha, mas será o Deus da guerra, é ele que vai pelejar por mim. Irmãos, quando ele vai para a batalha, a Bíblia vai mencionar isso, quando o gigante olha para aquele menino e vai dizer: quem é você? Olha, você está pensando que eu sou um cão, que eu sou um animal, a besta fera do campo, para vir a mim com espada, com vara-pau? Você está pensando que eu sou quem? E de repente Davi vai olhar para ele dizendo assim: olha, eu não posso ser nada para você, eu posso ser pequeno na tua visão, mas eu sou grande na visão dos céus. Quem olha para mim de cima me torna muito maior do que você que está embaixo. Enquanto o gigante não via a força de Davi, Deus mostrava para ele que seria com ele. E quando ele se coloca e vai dizer: eu vou lutar, Saul disse: não dá, menino, você não vai vencer, não dá, é impossível. Se agora que eu vou, é agora que eu vou, porque se fosse possível eu até desistiria, mas é porque é impossível, porque não vai ser eu que vou vencer. Entenda, irmão, questão impossível, vá, lute em frente, porque é nessa hora que Deus vai ser glorificado através da tua vida. É nessa hora que as pessoas vão reconhecer que você pertence ao céu, que você tem a marca de quem vai morar no céu. Quando Davi se apresenta, ele vai dizer, e quando o gigante diz isso para ele, sabe o que ele vai dizer? Olha aqui, Golias, você pode saber lutar, você pode ter espada, você pode ter escudo, você pode ter as maiores armas da terra, só que tem um problema: eu não preciso de arma visível, eu não preciso do que o homem vê, eu só preciso do que Deus faz. Você vai vir a mim com todo esse apetrecho que você tem a mim, mas fica sabendo de uma coisa, que hoje mesmo eu vou te entregar, hoje mesmo eu vou te derrotar. E ele vai dizer para Davi, para aquele Golias, de uma forma tão tremenda, que ele vai dizer: olha, você tem tudo isso, só que a notícia que eu tenho para te dar, que o Deus que está comigo, Ele é Senhor da guerra. O Deus que está comigo, Ele é especialista em lutar, Ele sabe lutar, Ele tem espada, Ele tem escudo, Ele tem tudo. Então entenda, o medo é que nos faz ser derrotado, o medo é que nos coloca distante da presença de Deus. Por isso que Provérbios vai dizer: se você te mostrar frouxo ou fraco no dia do problema, você será pequeno, você vai se apequenar, você vai retroceder, mas você tem que ter coragem. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Porque quando eu estou fraco e eu vou dizer que eu sou forte, nessa hora a Bíblia vai dizer que é na minha fraqueza que vai aperfeiçoar o poder de Deus.
E quando o poder de Deus entra na minha vida, na tua vida, a história muda. O inimigo é derrotado. Os problemas são vencidos. Mas isso depende daquilo que eu vou projetar diante de Deus. Se eu tenho Ele como general, eu tenho que confiar naquele que me comanda. E tenho que acreditar que se Ele me colocou naquele problema, não é para mim perder, mas é para mim vencer. É para mim sair daquela situação vencedor. É isso que às vezes nós paramos. Porque nós recuamos. Observa. Quando eu começo a viver uma luta, eu começo a deixar de buscar. Porque eu começo a olhar para o problema e dizer assim, não vai dar. Está difícil, está complicado. Quem tem medo só vai olhar para o problema. Só vai ver o tamanho do problema. Deus promete uma Canaã para aquele povo. E quando Moisés envia os espias, e aqueles homens vão espiar a terra, aqueles homens vão entrar num território que haviam homens poderosos dentro daquela terra. 2 daqueles homens vão começar a observar coisas boas na terra. Um vai olhar dizendo, olha, a terra é muito boa. Olha o tamanho do cacho de uva. Mais 10 daqueles homens dizendo, a terra é até boa, mas tem problema aí dentro. Olha o tamanho dos homens que está lá dentro dela. Como é que vamos entrar aí? Irmãos, se tem uma coisa que Deus não vai te deixar sozinho, Deus já disse que tinha dado para eles. Se Deus deu, não seriam os homens daquela terra que iriam impedir deles de entrar. Tanto é que quando Josué e Caleb, que foram os dois que trazem o relatório perfeito da terra, dizendo a terra é boa, a terra mana leite e mel, e aqueles mesmos 2 homens, principalmente Caleb, eles vão entrar dentro daquela terra, e Caleb vai entrar dentro daquele cercado, ele vai demarcar um pedaço, dizendo assim, esse pedaço de terra é meu, esse pedaço de terra aqui já é meu, porque Deus tem me dado, Deus tem decretado. Ele não começa a ver os problemas, mas ele começa a ver a conquista de uma terra boa que Deus havia prometido. Nós somos diferentes, irmãos. Nós vivemos em uma terra que Deus nos colocou, não somos dela, mas estamos nela, e essa terra para nós, ela é boa, porque Deus tem nos colocado aqui para fazer a diferença, e nós começamos a olhar somente para os problemas que existem na terra, e esquecemos de olhar para a grandeza do Deus que nos deu domínio sobre ela. Entenda uma coisa, Deus não vai te fazer vencer num território que é seu, não. Ele vai te fazer vencedor na terra do inimigo, na terra do adversário, porque José não vai vencer na sua terra, mas ele vai vencer dentro da terra do inimigo, lá dentro do Egito, na casa de Faraó. É lá que Deus vai exaltar ele e mostrar para o adversário que muito maior era o Deus que estava com José do que o próprio Deus que estava dentro daquele Egito, o Deus que eles acreditavam ser o grande, o todo-poderoso. Não, irmãos, nosso Deus é muito maior. Você pode até ir para a prisão como um presidiário, como uma pessoa que está sendo preso, mas lá dentro Deus vai te fazer um líder, lá dentro Deus vai te exaltar, porque Ele vai mostrar que Ele é muito maior na sua vida, que tudo aquilo que acontece é para que o nome dEle seja glorificado. Entende, irmãos? Deus vai te dar numa terra, como Ele deu esta terra para nós vivemos enquanto a igreja estiver aqui. Ele vai dizer, você é sacerdote, olha, você é embaixador nessa terra, você me representa, você representa o céu. Então as pessoas têm que te respeitar, no inferno tem que te respeitar, porque quem está na tua vida, Ele domina no céu, Ele domina na terra, e Ele é aquele que diz, não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque eu sou teu Deus, não te assoles, porque eu te ajudo com a destra da minha justiça. Então entenda isso, Deus, Ele está no comando, Deus, Ele está no controle, dizendo, você é vencedor. Acredite, por maior que seja a tua prova, maior na tua vida sou eu, para te fazer vencedor. E assim que Deus determina a palavra para você nessa noite, acredite, ainda que você entrou aqui nessa noite com um sentimento de derrota, de perca, não, mas você vai sair com esta palavra, com um sentimento de vitória e de conquista, dizendo, não, eu posso, eu conquisto, eu posso ser um conquistador, porque Deus me prometeu. Foi por isso que Paulo, quando ele escreve a carta dizendo assim, que ele pode, se eu posso
posso todas as coisas, ele está dizendo, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque Paulo está dizendo, a minha força não vem do homem terreno, mas a minha força vem do soberano, daquele que dá decreto, aquele que diz e faz, aquele que manda, e a terra tem que obedecer. Irmãos, entenda, você tem um Deus que quando ele manda, até o inferno tem que obedecer, até o inferno tem que se sujeitar, porque ele é a autoridade máxima no céu e na terra, e ele te escolheu não para viver uma vida de derrota, não para viver uma vida andando de cabeça baixa, não, mas ele te deu um nome que é sobre todo nome, ele te deu um nome, ele te deu identidade, dizendo, você é meu filho, você é marcado como igreja que vai morar no céu, você é uma igreja corajosa, foi por isso que ele te escolheu, você é eleita do Cordeiro, você vai morar no céu de glória, numa terra que todos vão ter que respeitar, uma terra que não vai ter mais sofrimento, mas enquanto você estiver aqui, a terra tem que te respeitar, o inferno tem que te respeitar, porque você é chamado cidadão dos céus. Somos cidadão dos céus. Se você é do céu, se você pertence a ele, quem é que pode lutar contra você? Quem, irmãos? Para nós encerrarmos. Lembra da carta de Paulo aos Romanos? Capítulo 8, 31 em diante. Olha como é que Paulo começa a carta. Se Deus, quem? Quem, irmãos? É Ele que nos justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode, irmãos? Quem é que pode deter? Quem é que pode te parar? Quem é que tem autoridade para te acusar de alguma coisa? Quem te escolheu foi Ele. Você foi marcado por Ele. E Ele te escolheu dizendo, você é meu. Você representa o meu nome. Você leva o meu nome na terra. Então quem tocar em você, toca em mim primeiro. Entenda, irmãos. Para alguém tocar na tua vida, tem que passar por Ele primeiro. Tem que passar por Ele. E você, como eleita do Cordeiro, pode ter certeza de uma coisa: não tenha medo. Não precisa recuar. Quando a luta vier, não se acovarde. Enfrente ela. Uma coisa eu vou dizer bem claro aqui: quando nós passamos problema, nós queremos mudar de lugar. Tem pessoas que até querem mudar de cidade. Não vai resolver. Deus te deu problema ali, vença ele ali. Os problemas foram feitos para você vencer, para você encarar. Se você correr do problema, você já é derrotado. Enfrente ele. Conquiste. Por maior que seja o problema, encare ele. Não corra dele. Porque correr do problema, quando eu corro do problema, eu corro do céu. Porque a Bíblia diz que Deus não conta com medroso e nem com covarde. Lembra quando ele viu o Gideão? Tinha mais de 22 mil homens. Ô Gideão, tem um monte de medroso aí no meio. E o medroso vai te atrapalhar. Aí você vai levar e dizer assim, ó, quem for covarde e medroso volta. Mais de 10 mil, ó. Deus disse, tem mais gente aí que não vai estar pronto para enfrentar o problema. Lá vai ele para o ribeiro. Pode separar. Esses aí não estão prontos. Quando o Gideão olha, 300. Gideão vai dizer, Deus,
Vai na tua força. Vai tranquilo. Não precisa de 10 mil. Com 300, eu te dou vitória. Entenda uma coisa, irmãos. Porque a força não seria dos homens, a força seria de Deus. Quando você vai para a batalha, a força não é tua, é dele. Porque a luta não é tua, é dele. Aleluia. Amém? Que assim Deus abençoe em nome de Deus. O pastor vai estar orando agora. A gente costuma dizer que doente mudar de cama não vai ficar curado. Entendeu? Não adianta fugir. Pode ficar aqui, pastor, você vai orar. Mas o que acontece? A gente tem que enfrentar. E quando nós enfrentamos, o Senhor peleja por nós. Eu quero que você que está na corrente, todos que estão na corrente, venham aqui à frente. Quem está terminando, quem está no meio, quem vai começar hoje, vem aqui à frente. Primeiro nós vamos orar por você. E você que está em casa também, o pastor Mauro vai estar orando. Eu vou ungir aqueles que vão começar, aqueles que estão no meio da corrente. E mesmo você, de repente, que vai começar, você pode fazer aí depois pela internet. Você não vai estar aqui, mas você pode fazer depois. Amém? Lembrando que nós falamos que é às 7 semanas, não seria 7 quinta-feira. Até na semana que vem não vão ter o culto na quinta, vai ser na sexta. Então vai ter a mesma autoridade da mesma forma. Então nós vamos orar por esse primeiro, pastor, e tem alguns que estão em casa também, que estão na corrente. Então o pastor vai orar e eu vou ungir vocês enquanto isso, tá bom? Pode orar, pastor. Senhor, meu Deus e Pai. Pai amado, Deus querido, aqui estamos diante da Tua presença, diante da Tua face. Senhor, mediante a Tua palavra que foi mencionada nessa noite. Aqui está a Tua igreja, os Teus filhos, Senhor, a Tua eleita, diante da Tua face. Senhor, entra agora, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor. Ajuda os Teus filhos, Senhor, a superarem, Senhor, essas lutas, ó Pai, a superarem os seus medos. Porque Tu és aquele que nos fortalece, ó Pai amado, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha renovar. Que o Senhor venha abençoar os Teus filhos de uma maneira gloriosa e soberana, Pai amado, entra com a Tua graça, com o Teu poder, porque a Tua palavra menciona, Senhor, que o Senhor nos chamou, não com uma igreja derrotada, mas com uma igreja vitoriosa e com conquista nas nossas mãos. Agora toma, Senhor, os Teus filhos diante de Ti, ache, Senhor amado, eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, mas eu entendo, Senhor amado, que por maior que seja a angústia, muito maior do que ela é o Senhor, na vida dos Teus filhos, muito maior do que qualquer problema, qualquer situação, é o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos chamou, o Senhor que tem capacitado a Tua igreja e os Teus filhos nesta noite, Senhor, que se colocam diante de Ti, que o Teu poder, que a Tua graça, Senhor amado, venha, Senhor, tomar a nossa vida, que o Teu Espírito Santo, Ele venha nos ajudar, que Ele venha passar o bálsamo, Senhor, às vezes nas feridas, Senhor amado, que através das batalhas nós temos enfrentado, para que sejamos curados pelo Teu Espírito nessa noite. Também, Senhor, eu Te peço, Pai, aqueles que não puderam estar na Tua presença nesta noite, alcança, Senhor, nos seus lares, na sua casa, abençoa cada família, a cada um dos Teus filhos, ó Pai da glória, que o Senhor possa, Deus amado, assim como o Senhor faz conosco, Senhor, nos encorajar a cada dia, que possamos não temer o mal, mas encararmos e acreditar que maior é o Senhor que tem nos escolhido e que está na nossa vida. É o que eu Te peço, Pai, e assim eu Te agradeço, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis voltar para o lugar, enquanto a pastora vai estar cantando agora o último louvor, a nossa irmã Solange vai lá socorrer, né? Lá nós temos no final do culto aquela pipoquinha gostosa para quem está aqui presencial. Então vamos louvar ao Senhor com o último hino, mas antes só quero agradecer aqueles que estão conosco. Nós temos o Mário que está assistindo, temos a Geise também assistindo, o Mauro de Araraquara, a irmã Carol, o irmão Mário também, Deus abençoe, a Maria Tereza também assistindo lá na fazenda, que bom, doutor Antônio, o Milton também está assistindo, a minha irmã a Elza de São Caetano do Sul, Fausto, um abraço para vocês, o Lafayette, a Clélia e o Flávio e o Luca que estão curtindo aqui, ó. A evangelista também, o Senhor fale conosco, já falou. A Luzinete Penasso, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A Geise, a paz aos irmãos. O Mauro também. A irmã Luzinete, louvado seja Deus.
O Flávio, a paz do Senhor, irmãos. Carol, Deus é maravilhoso, nosso Deus. A Maria Tereza dizendo amém. O Mário dizendo amém. E a Irene Ramalho também de Penaço dizendo amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar o último louvor, em nome de Jesus. Darei também. Esquecado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir. Não estou só, pois eu pertenço a ti. Que você possa crer nessa noite. Apenas creia, creia. Para você vencer os obstáculos, para você tomar posse da sua vitória. Que você realmente possa tomar posse daquilo que Deus tem para você nesta noite. Apenas creia. Se você se mostrar frouxo, fraco no dia da angústia, da tribulação, a tua força será pequena. Pai, nós te agradecemos por este culto. Agradecemos, Senhor, por cada vida aqui na tua presença. E pedimos a Deus, derrama todas as sortes de bênçãos sobre aqueles que estão nos assistindo, que irão assistir, e aqueles que estão aqui conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam comigo, amém e amém. Vamos aplaudir.